Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Casado. Hoje a gente vai ter uma conversa aqui com uma pessoa que eu amo e admiro muito. Mas daqui a pouquinho eu vou apresentar ele para vocês. Para quem está chegando hoje, nos conhecendo, Papo Casado é essa mesa que a gente chama você para se sentar conosco, já que a gente não pode te chamar para sentar conosco na nossa casa, até por limitações físicas, a gente chama você para se sentar conosco aqui, para dividir um pouquinho das nossas experiências, das nossas vivências, do que a gente acertou, do que a gente errou, do que a gente aprendeu, para poder ter hoje um casamento que é perfeito. Só que não, mas que é bem melhor do que era há 5, 10 anos atrás. Não é isso, Rafa? Isso mesmo, sejam bem-vindos. Aí hoje a gente tem um convidado aqui sensacional e internacional, além de tudo isso. Então se preparem, já deixa o seu like, já curte aí, já compartilha, porque vai fazer muito sentido para vocês. Essa mesa aqui, esse bate-papo do nosso Papo Casado de hoje vai ser extraordinário. Então, já vai enviando para os amigos, não deixe de fazer isso, porque vai ajudar muito, né, nos relacionamentos, na vida conjugal. Então, precisa de estar aqui conosco nessa mesa. Maravilha, e é tão bacana, né, para apresentá-lo aqui. Eu me lembro que uma vez, né, eu e Regis, né, iríamos palestrar num evento aqui em Brasília, né, e eu me lembro que alguém virou e falou assim, porque o Regis vai vir lá de Orlando para palestrar para a gente, né. Aí eu olhei e falei assim, eu vou lá do Vicente Pires, mas também vou arrebentar, né? Lembra disso, Regis? E aí, para quem não Lembro sabe, sim, cara. Vicente Pires é um bairro aqui de Brasília, né? Uma cidade satélite, enfim. Mas hoje a gente tem a honra, né, e o prazer de receber aqui o Regis Heaven, né? O Regis, ele é trainer da mesma instituição que eu trabalho, da Evo Coaching. Ele é analista comportamental, especialista em inteligência emocional, é músico e é um cara, assim, que por onde ele passa, só nos bastidores aqui um pouquinho que a gente conversou, eu já aprendi muito, né? Então, seja bem-vindo, Regis, a essa mesa, né? Virtualmente, né? Mas nos nossos corações aqui para a gente poder se conectar e bater esse papo. Cara, obrigado. Que bom estar aqui com vocês. É um papo que acho que eu já estou devendo esse papo há muito tempo, né, Haroldo? Eu lembro que tem um bom tempo que você me chamou para bater esse papo e as coisas não aconteceram, mas nada é do nada, né? Então, de repente, essa semana deu certo e a gente está aqui para conversar um pouquinho. Obrigado pelo carinho de vocês. Eu também tenho um carinho muito grande por você, pela Rafa, pela sua família, pela história que nós começamos a construir juntos desde 2018, lá na Evo, quando eu fiz a minha formação. E se você aprendeu muito comigo, eu também aprendi muito contigo, cara. E eu acho que eu até comentei isso contigo, né? Uma das coisas que eu guardo bastante das coisas que você me disse na época em que eu estava sendo ali mentoreado por ti, era, Regis, busca impressionar menos e servir mais. Cara, aquilo foi um tapa na cara, mas um tapa na cara com amor, né? E tapa na cara com amor faz diferença, faz a gente despertar. E de lá para cá, rapaz, eu tenho trazido essa palavra no meu coração e percebido que esse tipo de mudança, de não querer impressionar para querer servir, cara, é um processão de longo prazo, mas que a gente vai caminhando dia após dia, buscando essa melhoria e precisando, Haroldo, sempre estar muito atento, não aqui à nossa mente, mas ao coração. Porque às vezes o coração nos engana quando vê a gente está querendo de novo impressionar ao invés de servir. E esse não é um caminho legal, é um caminho que nos traz muito cansaço. Servir é muito melhor. Perfeito. Obrigado. E é tão interessante, né, você falar sobre isso nessa abertura, né, porque essa é uma tecla que eu bato muito, porque acaba que, assim, se eu quero transformar a pessoa, né, a pessoa que eu estou, de algum modo, ali em contato, enfim, né, nessa relação, né, seja ela profissional ou ministerial, que seja, né, o meu foco precisa estar na pessoa, né, e se em qualquer momento eu olho e falo assim, nossa, mas como é que eu fui, né? Será como é que foi, né? Se a preocupação, né, será que tá em mim, é sinal de que eu estou querendo impressionar, né? E nessa de impressionar, eu deixo de estar com foco principal naquele que precisa de receber o foco da atenção para ser transformado, né?
E é interessante você disse que eu te disse isso com amor, né? E nos papos casados, né? Nos episódios anteriores do Papo Casado, a gente falou muito sobre a questão do conhecer pessoas, né? Sobre o DISC e tal, você conhece isso também muito bem. E conhecer pessoas é interessante, né? Porque conhecer pessoas que vai fazer a gente acessar as pessoas. Mas no final das contas é amar as pessoas que vai nos permitir transformá-las, né? Então fico muito feliz com essa sua fala. E olha que interessante, né? Esses dias ministrando uma aula, a gente falou muito sobre essa perspectiva da importância de amar, né? E a gente fala uma frase que a gente replica muito bem essa frase do Márcio Micheli, onde ele diz que as pessoas são feridas onde elas não são compreendidas. Aí eu vou e completo essa afirmação dizendo assim na aula, né? Eu falo, pois é, se nós somos feridos onde nós não somos compreendidos, então no momento em que nós formos compreendidos, como é que a gente vai se sentir? Amado. Amado. Ou seja, a compreensão é pressuposto do amor. Uau. Cara, se a gente entendesse isso nas nossas relações dentro de casa, com filho, esposa, com amigos, cara, isso mudaria muita coisa. Porque a gente quer ser compreendido, mas será que a gente se esforça para compreender o outro? E aí você disse que no episódio passado vocês falaram sobre o DISC. Cara, o DISC é fenomenal porque ele vai te ajudar a ter uma compreensão sobre si, mas ele vai te ajudar a ter uma compreensão sobre o outro. As pessoas falam muito sobre a ideia de, cara, a gente precisa ser mais empático, né? O que é ser empático? Aí muitas pessoas falam, é se colocar no lugar do outro. Bacana. É se colocar no lugar do outro, mas eu complementaria dizendo assim, ó, é se colocar no lugar do outro na perspectiva do outro. Cara, e como é que eu me coloco no lugar do outro, na perspectiva do outro, se eu não entendo as necessidades do outro? Então, cara, isso é maravilhoso. Compreender é pressuposto do amor. Se alguém se sente compreendido por você, automaticamente ele já sente esse amor e se abre até para uma possível repreensão. Uma ademoestação, vamos falar assim na palavra, né? Eita, que chique, hein? E é tão interessante, né, Regis, que a gente se sente compreendido nos mínimos detalhes, né? Você vê, eu costumo acordar mais cedo, isso é natural meu, né? Às 5h30 da manhã eu já estou ali, né, fervendo, fazendo minhas coisas e tal, beleza. E aí, se eu durmo mais cedo, como qualquer ser humano, tem a bateria que acaba mais cedo, né? E aí, às vezes, a Rafa chegava para mim e ficava me sacaneando, né? Poxa, você, né? Já vai dormir, né? Tá velho, não sei o quê. E por mais que fosse uma brincadeira, eu ficava chateado, porque eu falava assim, poxa, não viu a hora que eu acordei, não viu quantas coisas que eu fiz. Não tá me compreendendo, será que eu tenho que escrever, será que eu tenho que virar e falar... Né? A gente se sente mal. Mas ontem, por exemplo, aconteceu um negócio muito bacana, simples, né? Mas um relacionamento ele é construído das questões simples, né? E hoje já validei a Rafa, deu mais ou menos umas 9 horas da noite, a gente veio de 2 viagens seguidas aí, né? Final de semana, trabalhando, evento e tal. E ontem deu, acho que umas 8h45, era meu dia de colocar a Elô pra dormir, né? Eu ia ajustar esse horário, umas 9 horas, nada. Deu umas 8h40 e eu tava ali já capotando e tal, né? E aí eu achei até que era meu dia de colocar a Elô pra dormir, depois eu descobri que era o dela mesmo, né? Mas a hora que eu vi, ela já tava pegando as coisas, indo pra lá, levando a Elô e tal. Eu falei, não, amor, deixa que eu vou. Ela falou, não, amor, de jeito nenhum, pode ficar aí, descansa e tal. Ou seja, naquele momento tão simples, eu senti que ela estava compreendendo a necessidade que eu tinha. Vou viajar amanhã de novo, já para um outro treinamento. Então, assim, sabe, nos detalhes eu virei e falei assim, nossa, mas como eu me senti amado. Vou namorar com ela hoje, amanhã, tudo. Só em agradecimento pelo quanto ela me compreendeu. Ai, me mata de vergonha. Não, mas isso é lindo, cara. Isso é lindo que você está falando. Eu lembro bem que eu acho que conversava contigo sobre a comunicação não violenta, né? Que era uma coisa que eu tinha descoberto em algum momento aí na minha vida, estudando sobre inteligência emocional, comportamento humano, e todos esses assuntos relacionados aos treinamentos que a gente ministrava. E aí eu conheci a CNV, Comunicação Não Violenta. E na CNV uma coisa que me encantou é porque lá você tinha acesso a compreender as necessidades do outro. Aí você traz esse exemplo aí seu, né? Olha que legal, né? Qual que é a necessidade do Haroldo naquele momento? Cara, o Haroldo precisa de descanso. Necessidade de descanso é clara. Mas talvez o Haroldo ainda tenha mais uma necessidade, seria de apoio. Porque ele só consegue descansar se ele tiver o apoio. E a Rafa compreende uma necessidade de descanso
uma necessidade de apoio, oferece o apoio para te permitir o descanso. Cara, você se sente como? Amado. Amado. Agora, vamos pensar uma situação em que você, precisando do descanso, precisando do apoio, você não recebesse isso, você recebesse exatamente o oposto, como é que você ia se sentir? Aí é a hora que os casais ficam chateados, com raiva, começam uma discussão e gera uma briga. Aí as pessoas se ferem. E o problema disso tudo, né, é que tudo que acontece no nosso relacionamento são sementes, né? Porque a gente está falando de coisas simples, mas que feitas repetidas vezes vão prosperando, gerando frutos, né? E direcionando o nosso casamento. Tem casais que estão extremamente desconectados por conta de pequenas coisas que foram feitas ou por conta de pequenas coisas que não foram feitas. E são nesses pequenos detalhes que a gente vem falando aqui no Papo Casado, sobre essas pequenas sementes que a gente planta e gera paz no relacionamento, né? São nos detalhes, são nesses pequenos pontos, né? Onde a gente vai buscando melhorias, e eu falo isso porque eu era uma pessoa que não pensava dessa maneira, não pensava muito no outro, muito baseada nas minhas feridas do passado. Enquanto não solucionei essas questões, eu só pensava em mim, no meu mundo, nas minhas dores, nas minhas preocupações, nas minhas chateações, e não conseguia enxergar muito o lado do outro. E à medida que eu comecei a me olhar melhor, né, me observar melhor nesse ponto, eu consegui exercer um olhar diferenciado para o outro, né? E, consequentemente, começa a boca fala do que o coração está cheio. Então, à medida que o meu coração foi se enchendo de coisas boas, eu também consigo derramar na vida do outro coisas boas. E é fruto de uma plantação que a gente vem fazendo há um tempo, né? Então, a gente precisa ter acesso a esses conhecimentos, e o que o Regis vem trazer para a gente hoje sobre a comunicação violenta, não violenta, é justamente isso, né? É reconhecer essas necessidades e fazer os ajustes necessários para que a gente possa trazer um pouquinho mais de paz, leveza para o nosso dia a dia no relacionamento. Perfeito. E é até interessante, né, Regis, que a gente fala sobre amor. E eu acredito que, via de regra, no início de todo relacionamento bem intencionado, a gente quer, de algum modo, comunicar esse amor que a gente sente, né? Só que, por inabilidade, né, a gente acaba comunicando algo muito diferente. E aí começa essa desconexão e esse posterior distanciamento do marido e da mulher, né? Então, assim, Regis, dentro dessa perspectiva da comunicação não violenta, dentro da tua experiência também, de outras coisas que você conhece, né? O que você acredita, assim, que você poderia, se fosse para você dar um conselho para essas pessoas que estão sentadas conosco hoje, né, aqui à mesa, o que você poderia dar, assim, de um conselho, um direcionamento? Como é que a comunicação não violenta ajudou você a ser um marido melhor, né? E como é que você acredita que pode ajudar as pessoas aqui também conosco? Tá. Assim, já de primeira, o que eu acho até importante deixar claro para as pessoas, né? A gente não está falando aqui de uma fórmula mágica, né? Então, o Regis hoje, depois de já ter tido contato com a CNV, nossa, já tem 4, 6 anos talvez, que eu já conheci a CNV, ainda hoje eu tenho diversas imperfeições nesse sentido. Mas o que para mim fica claro de que foi algo que valeu a pena? É porque eu percebo que houve uma melhora na forma do Regis se comunicar. E aí, como assim, Regis? Bom, a Rafa está falando que ela tinha um primeiro olhar muito só para ela. Isso é natural. Porque olha só, nós nascemos em pecado. Isso é o que diz a palavra de Deus. Davi afirma isso, né? O que isso significa, nascer em pecado? Eu entendo que a gente nasce com um DNA do egoísmo dentro de nós. Então, se nós não formos trabalhados, nós seremos terríveis nas nossas escolhas, porque serão escolhas completamente egoístas, né? E é interessante que a gente está falando aqui do conceito bíblico, mas se a gente parar e for na ciência, a gente vai ver que o psicólogo Abraham Maslow, ele vai trazer o mesmo conceito, porque ele cria uma pirâmide de necessidades, né? E eu não sei se você conhece essa pirâmide das necessidades de Abraham Maslow, mas lá está dizendo que existem 5 necessidades básicas do ser humano, né? Necessidade fisiológica, que tem a ver com sono, que tem a ver com alimentação, necessidade de segurança, que tem a ver com você ter a casa, esse teto onde você vai morar, tem a ver com as necessidades sociais, que é você pertencer a um grupo, tem a ver com a necessidade de autoestima, que é você se sentir importante, se sentir poderoso naquilo que você faz, até a última necessidade que ele chama de autorrealização.
Agora, olha que interessante, se a gente olhar para todas essas necessidades, exceto a última, que é de autorrealização, todas elas são necessidades que estão relacionadas só a quem? A mim. A você. Então, peraí, se eu passo uma vida inteira suprindo necessidades que só têm relação comigo, nossa, essa é a prova de que eu tenho o DNA do quê? Do egoísmo. Né? Então, eu estou acostumado a viver uma vida onde eu olho para quem? Eu olho para mim. Ô Regis, olha que interessante. Desculpa te interromper, mas olha como parece Claro. contraditório, mas como faz todo sentido, né? A única, né, dentro do que você está construindo, né? A única necessidade que não diz respeito a mim começa com auto, né? Autorrealização. Olha que bacana, o quanto dá margem para a gente pensar a respeito disso. Porque, olhando do ponto de vista da nomenclatura, parece que essa é a mais egoísta, né? A autorrealização. Mas o quanto que a nossa realização está completa quando a gente faz algo pelo outro, né? Olha que lindo, isso aqui é lindo. Agora, olha só que lindo. Você acabou de trazer esse conceito, o que vem à minha mente agora? Vem o conceito que eu chamo de paradoxo da vida. Né? Olha que interessante. O paradoxo da vida é o conceito que diz assim, ó, aquele que quiser ganhar a própria vida vai perdê-la. Mas aquele que perdê-la por amor é o que vai ganhá-la. A autorrealização, como é que você vai conseguir se realizar plenamente? Quando você abrir mão de quê? Da sua vida. Pelo outro. Aí olha que interessante, cara, eu acho isso tudo muito lindo, porque assim, são coisas lindas e que a gente não vai conseguir na força do próprio braço, tá? Isso aqui para mim é uma coisa que acho que eu já cansei de tentar conquistar essas coisas na força do próprio braço e só gerou enfado e cansaço. Mas a autorrealização, ou seja, você entregar a sua vida pro outro, esse conceito cristão, eu chamo paradoxo da vida, porque a vida está te dizendo assim, ó, para você ganhar você tem que perder. Se você perder, você tem que ganhar. É um negócio que parece que não entra na cabeça, não é lógico, entendeu? Isso não tem lógica alguma. O sistema que nós estamos inseridos é um sistema egoísta, um sistema com base em desempenho. Então, esse negócio foge um pouco da lógica. Mas eu ouvi algo muito interessante esses dias, em que o rapaz dizia o seguinte, ele fala assim, você já parou para perceber que nós, nessa sala de aula aqui, você consegue olhar para você mesmo? Não, ninguém consegue olhar para si mesmo. Você percebeu que você só consegue olhar para o outro? Sim, espelho e selfie são criações humanas. Você não nasceu para olhar para si mesmo, você nasceu para olhar para o outro. Eita. Cara, isso tem uma profundidade, né? Por que nós carregamos esse olhar só para nós mesmos? Nós não nascemos para isso. E não nascemos para isso com base em quê? Com base no paradoxo da vida. Porque toda vez que a gente tenta olhar só para nós mesmos, a gente acaba perdendo a vida, a gente não se encontra com ela. Porque a gente só encontra a verdadeira vida quando a gente abre mão dela em benefício do outro, que é o conceito de amor, né? Que é a decisão de agir em benefício do outro. Mas tudo isso é um processo, que é muito lindo eu falando aqui, né? Mas é um processo. Você vai conseguir fazer isso sempre? Não, você não vai conseguir fazer isso sempre. Eu não acredito que a gente vai conseguir fazer isso sempre, que está o tempo inteiro servindo as pessoas. Mas ter consciência disso é lindo para mim também, porque ter consciência disso é reconhecer a minha pecaminosidade, a minha fragilidade, a minha escuridão, as minhas sombras, o quanto eu preciso de alguém. Esse alguém aqui, ó, que morreu nesse lugar aqui, o quanto eu preciso disso para avançar para esse lugar. Sozinho eu não vou dar conta. Então, quanto mais eu tenho clareza do amor desse Deus por mim, mais também eu tenho clareza da minha dificuldade, da minha pecaminosidade. Então, eu preciso me aproximar dele cada vez mais. E aí, trazendo agora para o que nós começamos a conversar, que é a CNV. O que eu vejo na CNV? Eu vejo a CNV uma ferramenta muito bem inspirada em valores do reino de Deus. Por quê? Porque toda comunicação que é feita de forma não violenta, ela traz como pressuposto o valor do respeito. Aí eu pergunto para vocês, respeito é um valor que vocês carregam? Sim. Acredito que sim, pelo que eu conheço, vocês sim. As pessoas que nos ouvem, respeito é um valor que você carrega? Cara, provavelmente todos vão dizer sim. E se nós dizemos que o respeito é um valor que nós carregamos, então por que conversar de maneira desrespeitosa? Isso só vai nos trazer o quê? Inquietação.
tormento, agitação interior. Por quê? Porque agir contrário ao que é um valor para mim não tem como me trazer paz. Então, muito dos problemas que a gente tem é exatamente por viver contrário àquilo que é um valor que a gente carrega e um valor que a gente acredita. A CNV nos ajuda a caminhar de uma maneira mais congruente com o valor do respeito. E dentro do que você falou aí, me fez pensar aqui no seguinte, né? Dessa questão da selfie, do espelho que a gente olha para nós mesmos, né? E enquanto a gente olha para a gente não reflete o melhor, né? Mas quando a gente olha para o espelho, eu acho que é o único espelho que a gente precisa realmente olhar, e o que é, né, necessário olhar, é o espelho onde a gente olha, mas não vê a gente, vê o reflexo de Jesus. Aí sim é o espelho que vale a pena refletir não só para a gente, mas para o outro, né? E aí eu acho que é onde entra tudo isso que a gente está falando, né? Esse espelho que reflete não a gente, mas reflete Jesus. Maravilha. E olha que legal, e aí eu creio que são várias ferramentas que são colocadas à nossa disposição hoje, né, pela inteligência emocional, e a CNV é uma delas que vai nos ajudando a nos parecer mais com a nossa verdadeira essência, que é Cristo. Porque ele era um cara que conversava com respeito, né? Ele era um cara que comunicava bem, né, com as pessoas, compreendia bem as suas necessidades e os seus sentimentos. A CNV faz isso. Então, assim, eu acho que é uma grande ferramenta, vale muito a pena. Agora, vai ser né, a Haroldo até brincou no início, né, que acho que tem muitas pessoas nos treinamentos, por exemplo, que eu ministro, que falam, não, mas isso aí não é para mim. Não, eu acredito que a CNV, ela é para todos, porque todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Achar que não é para nós é porque nós ainda estamos vivendo baseados num outro sistema, né, e essa desconstrução que precisa ser feita, gente. Né? Enquanto nós quisermos caminhar com base nesse sistema de desempenho, de poder, a gente vai ter dificuldade realmente de dizer que a CNV é para nós, mas não tem como não ser. Se você disser que respeito é um valor que você carrega, então a CNV é para você. Se você disser que não, então ela não é. Regis, e é interessante, né, porque da minha pergunta, né, nos bastidores, né, a gente estava comentando aqui antes de começar sobre se é para todo mundo e tal, né? O que acontece? Nos episódios anteriores a gente falou sobre DISC, perfil comportamental, né? E aí a gente tem lá duas figuras opostas, né? O dominante e o estável. São perfis opostos, né? O dominante, baseado na descrição e na compreensão do perfil, é muito claro, até pelo quanto que ele tem a tendência assim, a emoção com a qual ele mais tem que lidar é a raiva, então assim, para ele explodir é um pulinho e tal. Então a gente pode atrelar, do ponto de vista só da semântica mesmo, da compreensão da palavra, a violência ao dominante, né? Então às vezes a pessoa que é do perfil estável, ela vira e fala, mas eu não sou violento, porque eu não explodo, porque eu não grito, certo? Então é nesse sentido que eu perguntei, porque a pessoa que é estável, ela pode achar que a comunicação não violenta, vamos supor que eu estável, a Rafa dominante. Aí você está palestrando pra gente num lugar, eu vejo e falo, que bom que a Rafa está ouvindo isso, porque ela precisa disso. Mas eu não, porque eu sou tão calminho, porque eu não explodo, né? Mas o estável, ele fere e machuca na omissão também. Sim. Né? Das palavras, na omissão da ação. E aquele negócio, né, assim, para trazer nome para isso que a Rafa tá falando, é que a gente falou fere pela omissão, mas o que acontece? A gente tá conversando aqui, eu falo uma coisa, a Rafa como dominante, ela fala, como assim? É o natural do dominante, a gente tem que aprender a lidar com isso. Como assim? Repete, amor. Eu falei tanto esse, como assim? Peraí, deixa eu só filmar pra ficar... Como assim? Mas qual que é a história? O estável, que parece o bonzinho, né, ali da construção dos perfis, ele não explode, mas ele implode. Quantas vezes eu e a Rafa conversando, ela falava alguma coisa... E sai fumaça dessa implosão, viu? E ficava 3 dias sem conversar. Aí ela vinha, mas você é muito magoadinho. Eu pensava, vai tomar mais 3 dias. Olha, que juiz que eu era. Ou seja, percebe como que de uma forma muito diferente eu também estava sendo violento na minha comunicação? Sim. Então é nesse sentido de ampliar o quanto que a comunicação não violenta é para todos nós. Talvez até de formas diferentes, né? É, muito bom essa colocação, Haroldo. Fiquei pensando aqui agora na questão do estável, né? Então às vezes é porque ele tem uma necessidade, e aí para as pessoas que estão nos ouvindo, né, perfis comportamentais, estável, aquela pessoa com uma necessidade de ter harmonia, né, nos relacionamentos e nos ambientes. Então, por conta dessa necessidade, ele acaba não
explodindo para fora, para não gerar desarmonia, mas eu costumo dizer assim, o tadinho do Estado, né? Porque não explodiu para fora, mas para dentro a explosão já aconteceu, então já se deu mal do mesmo jeito, entendeu? Um E olha só exemplo que disso, interessante. Regis, rapidamente, um exemplo disso é aquele submarino, né? Que estava visitando ali, tentando pesquisar o Titanic e implodiu, né? As pessoas morreram, não digo do mesmo jeito, né? Talvez até seja pior, não sei, mas assim, morreram instantaneamente, né? Mas gerou um dano, né, Morreram Haroldo? para Gerou dentro, um né? dano. Hã? Gerou um dano da mesma maneira, né? Sim. É até que eu falo. Qual que é a vantagem aí da CNV para todos, né? Na verdade. Então, olha só, a CNV ela funciona com base em 4 pilares, né, Haroldo? Vamos lá, o Estado, nesse exemplo que você trouxe, ele está emitindo julgamento condenatório dentro de si, ele só não está expondo. Sim. E qual que é o primeiro pilar da comunicação não violenta? É exatamente observação. E o que é observação? É não fazer julgamento. Observar, o que é observar? O que Jesus nos pediu para ser? Ele falou assim, ó, sede minhas testemunhas. O que uma testemunha faz? Ela apenas fala do que viu e ouviu. Nada mais. Qualquer opinião que você der, isso é uma coisa interessante de falar, porque nós, cristãos, muitas vezes nós ouvimos o não julgueis para que não sejais julgados, só que nós não temos nenhuma compreensão do que é julgamento. Então a gente julga sem saber que está julgando. Exemplo? Comparação. Você fez uma comparação, isso é um julgamento. Então se eu comparo o Haroldo com uma outra pessoa, eu estou fazendo um julgamento. Se eu faço uma adjetivação do Haroldo, isso é um julgamento. E diz para mim, a gente não está acostumado a fazer adjetivações o tempo inteiro. Sim. O tempo inteiro. Então a gente está dizendo assim, ó, nossa, aquele podcast foi uma droga. Pronto, isso é um julgamento. Tá? Por quê? Porque você concorda comigo que o podcast que você disse que foi uma droga, ele pode ter sido maravilhoso para outra pessoa? Sim. Opa, então se pode ter sido maravilhoso para outra pessoa, o é uma droga é um julgamento seu. Ok? Ele não é uma verdade, uma realidade. Por isso que a comunicação violenta está dizendo assim, ó, não emita o juízo de valor. Apenas fale do que você viu e ouviu. Observação. Então, uma coisa é eu dizer, por exemplo, para o Haroldo assim, ó, Haroldo, olha, eu observei que você começou o podcast às 15h15. Isso é uma observação, porque se começou 15h15, contra fatos não há argumentos. Isso é uma observação. Outra coisa é dizer, nossa, Haroldo, como você é irresponsável, começou o podcast 15h15. Percebe? Uhum. Então, assim, a comunicação violenta está dizendo assim, ó, só faça uma observação. E a partir da tua observação, entenda qual foi a sua necessidade não suprida. Então, vamos pegar aqui de novo um exemplo, para ficando claro para as pessoas. Vocês trouxeram aqui um exemplo em que você precisava de descanso, precisava de apoio. A Rafa percebeu isso e te ofereceu. Então, você se sentiu amado. Top. Vamos supor que ela não te oferecesse apoio e nem sequer descanso. Muito pelo contrário, até dissesse assim, Haroldo, tem que terminar de passar aquelas roupas lá, viu? Ou de lavar a louça, coisa do tipo. Ou seja, te dando ainda mais um serviço no momento em que você precisa descansar. Tá? Então, nesse momento, a Rafa não tem uma compreensão do quê? De uma necessidade do Haroldo. Aí a minha pergunta é, o que vai acontecer? Bom, via de regra, o Haroldo ia ficar chateado. Ele ia ficar com raiva, porque nesse momento ele ia emitir um julgamento de valor para a Rafa. Nossa, que mulher incompreensiva, nossa, que mulher chata, meu Deus do céu, que pé no saco. Emitiu esse tipo de juízo de valor, você vai sentir raiva. E aí vou até fazer um parênteses, que é uma informação extremamente relevante que eu acho que as pessoas precisam saber, todas as vezes que você sentir raiva, para e reflita. Muito provavelmente, sim, 99% das vezes, você está julgando e condenando alguém no seu coração. Pare e reflita. Todas as vezes que você sentiu raiva de alguém, muito provavelmente tem um pensamento condenatório aí dentro. E é por isso que você está com raiva. Por quê? Porque você acabou de condenar alguém. Se você condena alguém, você não tem como sentir amor por ela. Você só tem como sentir raiva. Então, nesse exemplo que vocês deram, o que o Haroldo deveria fazer caso a Rafa, por exemplo, não desse apoio e ainda desse mais uma tarefa?
Aí o Haroldo precisava expressar o que ele está sentindo, a necessidade dele. Então ele teria que falar assim, ó, meu bem, amanhã eu vou fazer a viagem, muito importante para mim descansar agora. Eu entendo que para você seja importante também eficiência, cumprir as tarefas aqui da casa, organização. Vamos supor que a Rafa está falando isso porque ela está sentindo que a casa está desorganizada. Então, a organização, nesse momento, é uma necessidade dela. Haroldo poderia fazer uma intervenção do tipo, meu bem, olha, eu entendo que para você, provavelmente agora seja muito importante a organização da casa. E você está certa com relação a isso. A casa organizada traz muito mais harmonia para todos nós. Mas eu estou extremamente cansado. Eu preciso muito dormir. E eu queria muito poder contar com teu apoio para que eu fizesse isso. É possível que a gente encontre uma outra maneira de resolver essa questão aí seja lá o que for que ia gerar aí a organização da casa para amanhã ou para depois? O Haroldo vai fazer um pedido. E eu não estou dizendo com isso que o pedido vai ser aceito. Eu só estou querendo dizer que quando a comunicação é feita dessa forma, você aumenta a possibilidade de resolver o conflito. Sim. Quando ela é feita de outra maneira, que é com agressividade e raiva, você aumenta a possibilidade do conflito sem solução e só mágoa para os dois lados. E aí, faz sentido, gente? Demais. Totalmente. Agora é interessante, pensando nas objeções, do meu lado vendedor, né? A pessoa agora pode virar e falar assim, mas dá trabalho demais, sim ou não? Porque é muito mais cômodo virar e falar assim, não, mas não vou fazer não, tô precisando descansar, você não tá vendo? Não parece que é muito mais cômodo, né? A pessoa às vezes quer fugir de um caminho que dá mais trabalho. É o cômodo prático, que todo mundo busca hoje, a solução rápida, porém te gera um problemão aí prolongado. Então... E é interessante, né? Solução rápida, eu não quero pagar o preço, não quero aprender algo novo, eu tô com pressa. Pressa de quê? De brigar mais, de fazer menos amor, de separar logo, de ter mais problema. Porque no final das contas, a gente olha só para satisfazer os meus próprios interesses. Exatamente. Expressar a raiva que tá para fora. E essa questão da raiva que você falou, Regis, para mim foi muito interessante, eu como estável, né? Porque qual que é a história? Eu tô caladinho, mas eu tô sentindo raiva em alguns momentos. E nesse momento eu já estou julgando, né? Você acabou de me ensinar aí. E às vezes eu olho, por exemplo, a Rafa, como ela é mais de explodir, eu falo, nossa, que mulher crítica. Só que qual que é a história? Um critica para fora, o outro critica para dentro, né? E no final das contas, todos os dois Ambos criticam. Olha que interessante. Isso que você acabou de falar, eu vou até escrever aqui. Eu estou olhando para baixo que eu estou escrevendo, que agora vai ficar mais fácil até para eu raciocinar se eu estou escrevendo aqui. A gente acabou de falar o quê? Que nós estamos, então, julgando, não é isso? Uhum. E é um julgamento condenatório. Olha que interessante, até para todo mundo que está assistindo, essa dica aqui, que para mim foi muito importante ter compreensão disso aqui. Se nós estamos julgando, nós estamos exercendo uma função. E essa função é de juiz, ok? Ok. O que o juiz pode fazer? Ele pode oferecer dois tipos de sentença. Ou ele vai absolver, ou ele vai condenar. Condenar, perfeito? O juiz que absolve, ele está ali para que seja oferecido para você o perdão, ok? Já o juiz que condena, ele está ali para que seja atribuída a você culpa. Opa, se o juiz que absolve está ali para oferecer perdão, então ele está ali para emitir uma opinião baseada num advogado de defesa, num advogado que é o teu defensor. O juiz que está para condenar, ele está lá para atribuir culpa, aderindo à opinião do advogado de acusação. Gente, quem na Bíblia é conhecido como acusador? O concorrente. Cara, o concorrente. Todas as vezes que você entra na frequência da condenação, você está andando na frequência que o acusador está batendo palma e morrendo de rir do seu relacionamento, do seu casamento, das suas relações. E olha só que coisa ainda mais incrível. O teu advogado, o juiz que te absolveu, que ofereceu para você perdão e que levou para isso a opinião do seu advogado de defesa, o seu defensor, esse advogado de defesa, ele estava ali naquele tribunal te representando em pé de igualdade. Tanto que ele te representa.
o que acontece com ele é o que vai acontecer contigo. Ele está em pé de igualdade. O teu advogado de acusação, ele nunca está em pé de igualdade com você. Ele sempre está numa posição de superioridade. Informação importante. Todas as vezes que você condena alguém, é porque no fundo você se sente melhor do que essa pessoa. Você se sente superior. É como se você dissesse, como fulano foi capaz de fazer isso? Ou seja, eu não seria capaz de fazer isso. Eu sou melhor do que ele. Cara, você caiu num engano tão terrível que o teu advogado de defesa está rindo de gargalhar. De acusação. Porque ele está dizendo assim, ó, o de acusação, perdão. O advogado de acusação está rindo de gargalhar, porque ele está dizendo assim, ó, era isso que eu queria. Ele se sente melhor do que o outro. Ou seja, ele não precisa de perdão como o outro precisa, então ele se acha autossuficiente. Você acabou de se lascar. E eu quero até voltar nessa pegada do perdão, mas é tão interessante, né, o quanto que isso acontece nos casais, né? Essa questão de se achar melhor do que o outro, achar que o outro não é suficiente para você, eu merecia coisa melhor, né? Ou seja, o quanto que a gente está chamando para participar da nossa relação, isso que você está chamando de advogado de acusação. Ou seja, um inimigo, o diabo, capeta, capiroto, chame como você quiser, né? Mas, enfim, para deixar bem claro, né? O quanto que eu estou trazendo alegria para ele, convidando para fazer parte do meu relacionamento, né? E é tão interessante, né, que nessa perspectiva da condenação, da acusação, do se achar melhor, é que a pessoa entra num caminho, né, que volta até a questão da expectativa, né? Que eu vou gerando expectativa sobre a pessoa que ela nunca vai cumprir e eu paraliso o meu relacionamento. Tanto tem pessoas que estão há 5, 10, 15, 20, 30 anos com relacionamento paralisado. Talvez pelo simples fato de se achar melhor do que o outro, né? E olha que triste, Haroldo, porque pelo que eu acabei de descrever aqui, se as pessoas conseguiram anotar isso, quando você se sente superior, você nunca vai conseguir perdoar, porque o perdão só está no lado de quem se vê como igual, né? E um exemplo muito claro disso que eu sempre falo para as pessoas imagina que o Haroldo, ele foi super grosseiro comigo na forma de falar, então usou de uma comunicação violenta. Isso me magoou, ok? E eu tô lá magoado com o Haroldo, tipo assim, cara, como que ele foi capaz de fazer isso? Né? Ou seja, poxa, eu nunca farei isso com ninguém. Ou seja, eu sou melhor que esse cara. Só que aí, um belo dia, eu estou em casa e, de repente, eu falo super grosseiro com a minha esposa. E aí, automaticamente, vem naquela hora aquela imagem assim, você foi exatamente igual ao Haroldo. Aí, na hora, eu falo assim, caraca, eu fui exatamente igual. Então, eu que estava me sentindo superior, agora fico em pé de igualdade. Concorda que agora é muito mais fácil eu perdoar o Haroldo? Sim. Porque eu vou falar assim, caraca, como é que eu não posso perdoar o Haroldo se eu fiz exatamente igual? Não perdoar o Haroldo é não me perdoar. Ou seja, olha a armadilha que é se sentir superior a alguém. É não oferecer para essa pessoa perdão. Gente, isso não faz o menor sentido. Porque se Jesus morreu na cruz por todos nós, ele estava dizendo que eu e você tínhamos uma dívida, que eu vou chamar aqui de uma dívida de $1 trilhão. Estou dando esse valor porque foi um valor que eu pesquisei que ninguém tem essa fortuna, tá? Hoje. Então, é o valor de uma fortuna que ninguém tem. E aí ele é tão rico que ele pagou $1 trilhão para o Haroldo, para a Rafa, para o Regis e para todas as pessoas. Você tem noção do quanto esse Deus é rico? O quanto esse Deus é abundante em amor? Porque ele pagou a dívida de $1 trilhão, não foi só de uma pessoa, ele pagou de todos nós. Aí eu que tive a dívida de $1 trilhão paga, não consigo perdoar a dívida de R$100. Porque basicamente é essa a referência. Alguém devia $1 trilhão, o outro está devendo R$100. E eu não consigo perdoar a dívida de R$100. Sabe por quê? Porque eu acho que eu sou melhor do que o outro. Gente, é um grande engano. Uma coisa interessante, né? Naquela época de política, em que estava uma divergência muito grande entre os polos, né, direita e esquerda, você via muito essa briga, né, das pessoas que estavam defendendo seus lados, mas o que era muito nítido para mim era que as pessoas se achavam melhores, superiores, porque elas estavam em lados diferentes. Nunca vai haver perdão. E, na minha opinião, quem aplaudiu por tudo isso? Quem queria exatamente isso. Esse movimento de, cara, eles estão na frequência da condenação. Eles estão se condenando o tempo inteiro. E estou falando aqui de cristão, de gente crente, tá?
por mais que tivesse ali colocando sua opinião e rindo, cara, eu não conseguia ver aquilo que a gente chama de fruto do espírito. Eu não conseguia ver paciência, não conseguia ver domínio próprio, não conseguia ver mansidão, longanimidade, só conseguia ver escárnio. Escárnio eu vi bastante, dos dois lados, dos cristãos dos dois lados. Aquilo me entristeceu, que eu falei, cara, tem alguém que está aplaudindo muito isso. Por quê? Porque nós estamos numa frequência de condenação, se achando superiores aos outros, cara, e tem alguém que está muito feliz, dizendo assim, cara, é isso aí, peguei os dois lados. E eles nem estão se dando conta disso. Muito interessante. Regis, eu estava pensando aqui, né, como é que a gente pode ajudar essas pessoas, né, assim, a dar um start, um pontapé inicial, né, colocar isso em prática, né? Até porque eu falo muito, né, sobre o que a gente aprende, é sobre o que a gente faz com o que a gente aprende, né? E aqui a gente tem dois sujeitos, né, digamos assim. Aquela pessoa que está nos assistindo e reconhece que tem uma forma violenta de comunicar, né? A gente já entendeu que todos nós podemos ter uma forma violenta, de um jeito ou de outro. Mas tem aquela pessoa que, assim como a Rafa falou, né, não, eu percebia que comunicava de forma violenta, certo? Para essa pessoa que já percebe que comunica de uma forma violenta, o que você acredita que você poderia dar de direcionamento, de caminho para ela começar a lidar com essa forma violenta de comunicar? Cara, usando já que o próprio conceito da CNV é a primeira forma, eu queria que ela começasse a pensar em quais são as necessidades dela que não estão sendo atendidas. Porque o que é importante as pessoas que estão nos ouvindo terem clareza? Toda a explosão que você tem, em termos de emoção, elas estão diretamente relacionadas a uma necessidade que você tem e que não está sendo suprida. Vamos voltar, por exemplo, da Rafa e do Haroldo, que a gente começou aqui. Por exemplo, quando a Rafa fala brava com o Haroldo é porque ela tinha uma necessidade de organização. Se a casa está desorganizada, isso gera nela o quê? Um sentimento que eu vou chamar aqui de negativo. Seriam sentimentos como chateação, frustração, raiva, por aí vai. Então, não ter a casa organizada, que é uma necessidade, gera esse sentimento. Automaticamente ela vai e acaba explodindo. Então, primeira coisa, você precisa se conhecer. Cara, começa a identificar qual é a minha necessidade não atendida. Identificou essa necessidade, começa a perceber qual é a emoção que isso está me gerando. Porque as pessoas vão falar assim, não é raiva, né? Não tem uma necessidade atendida, eu vou ficar com raiva. Né? Não pensa assim. Pensa que sempre antes da raiva existe eu chamo de uma emoção primária. Né? Primária no sentido de que ela veio primeiro do que a raiva. Então, por exemplo, se eu estou num shopping, meu filho pequeno está do meu lado, eu falo, fica aqui do lado do papai, que eu vou olhar aqui essa mercadoria. Aí eu olho para a vitrine, quando eu bato o olho para o lado, o menino sumiu. O que eu vou sentir? Eu vou sentir, num primeiro momento, uma hipótese é desespero. Né? Considerando o mundo de hoje, possibilidade de sequestro, vou ficar desesperado, o menino sumiu. Vou sair atrás desse menino. Então, o meu sentimento primário é desespero. Quando eu encontro esse menino, qual que é a tendência? É que eu descarregue uma raiva. Mas a raiva foi fruto do quê? Do desespero. Então, entenda, primeiro, sua necessidade não atendida. Depois disso, identifica qual é a emoção que surgiu antes da raiva. Porque se você identificar isso, você vai começar a treinar. Gente, vai ser um processo, é um caminhar. Mas é difícil. É difícil mesmo. Claro que é difícil. Quem foi que disse que era fácil? Você está num processo... E outra coisa, se fosse fácil, você não adquiriria um novo hábito. O que é um novo hábito? Um novo hábito é repetir várias vezes uma ação. Então, acredite, quanto mais acontecer situações nesse sentido, ela está te treinando. Na verdade, quem está se tornando melhor é você, porque você está tendo a oportunidade de, peraí, cara, a necessidade é essa, sentimento é esse, vou expor isso. Haroldo, olha, queria bater um papo contigo. Cara, era muito importante para mim lá na empresa que a gente tivesse sido mais eficiente na última reunião, porque a gente tem várias coisas para resolver. E eu percebi que a gente conversou diversos outros assuntos e não chegamos à conclusão. Vamos ter que marcar uma outra reunião para continuar resolvendo aquele problema, que vai demandar mais tempo. Olha, quero ser bem sincero com você, que me deixou muito preocupado, a emoção, né? E eu fiquei, de certa forma, chateado. Mas, enfim, eu acredito que nós temos uma relação muito aberta, eu não quero que você entenda isso como uma bronca, mas apenas como uma forma da gente, cara, avançar para melhorar esse processo, cara. A gente tá junto, nós somos amigos. Cara, percebe a diferença, cara, de falar assim, de chegar assim, pô, Haroldo, que bosta de reunião foi aquela, cara? Como é que tu não gerenciou aquele tempo? Que droga, cara, tu tá muito irresponsável, pô, não tá sabendo. Interessante, cara, né? Que já vem, como que culturalmente a gente tá, né? Porque, assim,
o estímulo que você oferece, né? E aí a resposta que já vem, né? Aí a resposta seria assim, por que não gerenciou você? A gente é par, a gente tem a mesma responsabilidade, você tá pensando o quê? Agora pronto, você devia até ter. Ou seja, quando você ativa no outro, né? Algo que nem estava acontecendo. Sim. E aqui acabei que eu trouxe o exemplo aqui empresarial, né, fugindo um pouco até do contexto do podcast, mas, cara, é muito fácil trazer isso para o contexto de casa, porque é exatamente isso que acontece. O cara vai falar assim, por que você não fez então, né? Ou quando olha esse tipo de cobrança, que é essa cobrança com raiva, com condenação. Gente, porque precisa ficar claro, a cobrança ela está existindo com condenação. Aí, então como é que eu faço para o outro não se sentir condenado? Começa a conversa dizendo assim, eu quero conversar com você, né? É um assunto que pode parecer delicado, eu sei que você pode até ficar chateado, mas eu queria que você tivesse muita tranquilidade, eu não tenho nenhuma intenção de te condenar. Eu só tenho a intenção de que a gente aqui, a partir disso agora, a gente encontre uma forma melhor, tá bom, meu bem, meu amor? Espera a raiva passar para ter a conversa, porque às vezes a gente sente a raiva, não tem como negar, né? Veio a condenação interna, você condenou internamente, você ficou com raiva. Então, por isso que, assim, espera a raiva passar, porque não é sobre condenação. Você já entendeu que a condenação é estar numa frequência completamente errada, de culpa, de acusação. Isso não vai abrir os caminhos da comunicação, isso só vai piorar, só vai fechar, só vai aumentar o nível de julgamento e de condenação entre si. Esperou passar isso, vai lá e reflita. Qual é a necessidade? Escreve num papel. Qual é o sentimento primário? Foi esse. Não vou falar que está morrendo de raiva. Não, a raiva já passou. Eu vou dizer que eu fiquei frustrado, eu vou dizer que eu fiquei chateado, eu vou dizer que eu fiquei desanimado. Eu vou dar um nome para essa emoção. Eu preciso me alfabetizar emocionalmente para começar a me entender. E aí, a partir dessa clareza da necessidade, dessa clareza do sentimento, agora eu vou expor essa conversa onde a raiva já não está mais aqui. Já não está mais operando. Porque, cara, conversou com raiva... É difícil, eu acho que a tendência é sempre dar ruim. Perfeito. E para o outro sujeito, Regis, aquele que está sendo alvo, entre aspas, da violência na comunicação do outro. Ou seja, eu não percebo que eu sou violento, mas eu estou sofrendo com a violência com que o meu cônjuge me trata. Que direcionamento Perfeito. Você daria? É interessante você me fazer essa pergunta, porque são coisas assim que a gente vai falar aqui de um aspecto teórico, né? Mas que, cara, vai exigir esforço, gente. Agora pensa comigo, vai exigir esforço, que você tinha comentado assim, né, Haroldo? Isso não é para mim porque dá muito trabalho, não sei o quê. Vamos lá. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao quem edificou a casa sobre onde? Sobre a rocha ou sobre a areia? Sobre a rocha. Sobre a rocha. Cavar sobre a rocha é fácil ou difícil, gente? Difícil. Fazer uma fundação sobre a rocha. Então, pronto. Você já tem aí, você já sabe o que você tem que fazer. Vai ser difícil mesmo. Não é para ser fácil. Cavar sobre a rocha, edificar a casa sobre a rocha é difícil, vai exigir de você um certo esforço. Por quê? Porque você está fazendo uma mudança de mentalidade, você está saindo de uma frequência, de um padrão para ir para um outro completamente. O reino de Deus, o reino ao qual nós pertencemos, ele está numa outra frequência. Eu costumo dizer que nossa frequência não é a frequência da competição. A competição é querer ganhar, é querer anular o outro, se mostrar superior. Eu venci, nós somos os melhores. Por que a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores? Eu acho isso muito legal, cara. Eu entendi isso esses dias, eu falei, uau, que sacada. Nós somos mais que vencedores não é porque a gente ganha mais que os vencedores, é porque a gente está acima da frequência que eles lidam. Nós estamos acima da frequência da competição. Não é sobre o quanto a gente ganha e conquista, é sobre o quanto a gente está disposto a abrir mão, a renunciar. É o paradoxo da vida de novo, brother. Caramba, o quanto a gente está disposto a abrir mão da nossa vida. Isso é ser mais que vencedor, é agir numa frequência diferente da frequência da competição e da superioridade. Então, beleza, dito isso, vai ser trabalhoso, gente, porque edificar a casa sobre a rocha é isso, né? Exige de nós aí um esforço. O que eu diria para essas pessoas, então, que estão sofrendo? Eu diria o seguinte: exerça empatia e comece a expor aquilo que você está sentindo. Então, primeira coisa, se o outro foi violento com você, faz essa coisa linda que é pensar assim, por que ele foi violento comigo? Qual é a necessidade dele que não foi atendida para ele estar agindo como essa explosão? Se você entende isso, você começa a conversa mostrando empatia. Lembra do exemplo que eu dei? Vamos retomar para ir ficando claro. No início do exemplo aqui de Rafa e Haroldo, né, eu falei, se fosse o Haroldo, eu falaria assim, meu amor, olha, eu entendo que para você a organização da casa seja algo muito importante. E eu concordo contigo, você está certo, uma casa mais organizada traz para a gente muito mais paz, mais leveza para o convívio. Mostrei empatia? Sim.
Mostrei. Mostrei. Mas nesse momento, eu preciso muito descansar. E eu queria combinar uma outra solução contigo para a gente tanto arrumar a casa, quanto eu conseguir descansar. Aí eles vão conversar para encontrar uma forma. Mas você percebe que se ele fala assim, como assim arrumar a casa? Não vê que eu tô cansado, caramba? Gente, não vai dar certo. Sim. Porque vai ser um condenando o outro. Só que isso tudo que eu estou falando é um processo. Eu estou passando aqui para vocês a teoria. Tem que começar a praticar devagarzinho. O que vai acontecer? No início eu falei para vocês aqui, ó. Eu ainda me vejo como um aprendiz nesse processo. Mas eu olho para trás e falo assim, cara, já dei bons passos para frente. De vez em quando, tô caindo e andando para trás. Uhum. Fico triste quando isso acontece. Agindo na raiva, né? Fico triste quando isso acontece. Mas isso me mostra, mais uma vez, o quanto é funda a minha pecaminosidade, a minha quantidade de erros, de sombras, né? Mas, ao mesmo tempo, eu olho para a cruz e falo assim, cara, essa cruz é muito grande. $1 trilhão foi pago. Isso é bom só para me mostrar que eu não sou superior aos outros. Porque se eu só acertasse, Haroldo, olha só como é que é ruim só acertar. Se você começasse a só acertar na vida, você ia começar a se sentir melhor do que os outros. Por que Deus deu espinho na carne para Paulo? Cara, o cara tinha sido levado lá ao terceiro céu, sei lá como é que chama lá, alguma dimensão superior. Cara, vamos ser sinceros, alguém que subiu uma dimensão superior, o bicho vai ou não vai se sentir melhor do que os outros? Tipo assim, rapaz, eu tô aqui num outro nível. Vai. Aí Deus coloca um espinho na carne do cara exatamente para ele não se sentir o quê? Superior. Então, gente, vamos ser sinceros, errar é muito bom quando a gente entende que nós já temos perdão sobre esses erros, né, e que nós temos a condição de, com humildade, ir lá pedir perdão e continuar caminhando. Por quê? Porque o erro só nos mostra que é isso mesmo que nós somos, cara. Nós somos seres imperfeitos, só que Deus escolheu usar você imperfeito para a obra que ele tem, porque se ele precisasse de alguém perfeito, ele mesmo faria tudo. Perfeito. E é tão interessante, né, Regis, que nesse contexto de casal, né, a gente, assim, amar o outro como a gente mesmo, e às vezes a gente não consegue fazer isso nem dentro da nossa própria casa, né? Tem gente que fala assim, mas o casal já está vivendo como amigo. Isso é muito comum, né? Mas, assim, atendendo casais há muitos anos, a gente vê que, na verdade, tem gente que trata o marido ou a esposa muito pior do que trata os amigos. Então, amigo seria já um ponto de melhoria, né? Perfeito. Mas é tão interessante, né, assim, que olhando para tudo isso que você está construindo, né, no sentido de amar o outro como a gente mesmo, né, um parâmetro né, se Deus é amor e Deus é justiça, né, Deus é misericórdia, Deus é justiça, por que será que para mim eu sempre quero misericórdia e para o outro eu sempre quero justiça? Né? É uma forma da gente também interpretar se a gente está conseguindo avançar nessa perspectiva de amar o outro como a gente mesmo, né? E aí eu queria dizer... Que bonito isso aí. Não é? E aí que bonito isso aí, cara. Não, isso é forte, eu não sei... Tu falou aí, eu não sei se as pessoas captaram a força disso aí que você falou, cara. Né? Pô, amor e justiça, cara. Olha que coisa profunda. Amor e justiça. Se a gente parar para pensar, né? O que foi oferecido na cruz? Amor... porque alguém pagou a conta de $1 trilhão. Sim. Mas justiça, porque o preço do pecado era a morte, alguém precisava morrer. Então, assim, a graça, ela é de graça para nós que recebemos, mas ela teve um preço altíssimo, muito alto. E aí eu fiz essa referência. Foi $1 trilhão vezes toda a humanidade. Para quem pagou, o preço foi muito caro, cara, muito caro. Mas o amor era tanto... Mas o amor era tanto que fez compensar, né? Pagar o preço. E é por isso, cara, que nesse ponto, Haroldo, assim, nas nossas relações, a gente precisa caminhar para esse lugar. E que, assim, eu acredito que é um caminhar que a gente nunca vai chegar lá no 100%, porque senão a gente ficaria perfeito, né? E aí não faz sentido dizer que a gente vai chegar à perfeição nesse corpo. Não faz sentido. Mas a gente tem que ir caminhando nessa direção. Né? Caminhar nessa direção é nos ajudar a cada vez mais nos parecer com quem? O modelo. Com o nosso referencial, com o nosso modelo. Bom demais. E aí, Regis, você falou que não sabe se as pessoas captaram o que eu falei, né? E aí minha dúvida é, será que elas captaram o que você falou, né? Pelo nível de profundidade. Mas, pelo amor de Deus, não entenda, né, você que está assistindo, como uma falta de respeito, né, da minha parte para com você. Na verdade, assim, claro. O que eu queria com muito amor dizer, né? Se você tiver um tempinho, volta, pega esses direcionamentos que o Regis trouxe, sobretudo, né, você que sente que está sendo violento na sua comunicação, você que sente que está sendo alvo, entre aspas, de uma comunicação violenta,
pega essa parte, coloca ali um passo a passo e pratica. Porque talvez nos exemplos que o Regis trouxe, né, o corporativo, eu e a Rafa aqui, talvez não tenha feito sentido para você. Mas se você pegar e colocar na sua vida e ver isso funcionando uma vez, o preço que você tem que pagar para isso tornar-se realidade na sua vida, já vai começar a valer a pena. Porque qual que é a história? As pessoas olham às vezes, Regis, e falam assim, mas vai dar muito trabalho, eu não quero pagar o preço. E eu e a Rafa, que nesse contexto, né, um casal que deu certo e tal, mas assim, cara, o preço que a gente pagou para dar certo, sabe? Só que qual que é a história? Às vezes a pessoa vira e fala assim, eu prefiro separar, não vou pagar esse preço. Mas aí, se você pensa que não quer pagar o preço, você precisa de voltar alguns episódios e assistir o episódio que o Nicola estava aqui com a gente, falando, Nicola Lozaco, o preço que ele pagou por não pagar o preço de dar certo na família. O que ele fez? Ele foi embora e ele pagou o preço do divórcio. Então, qualquer decisão que você toma tem um preço. Aí você decide que preço você quer pagar. Eu e a Rafa, por exemplo, decidimos pagar o preço de dar certo, que não é barato, mas que vale a pena. Até porque depois a gente descobre que não é preço, é investimento. Beleza? Que lindo. Que Regis, lindo, legal, cara. Quero te agradecer muitíssimo, cara, pela sua disponibilidade, abrir mão aí um pouquinho do teu tempo para contribuir conosco, né? E pode ter certeza que eu aprendi muito. A Rafa, eu conheço muito ela, está aqui vencendo. Observando, né? eu já vou ser, ouvindo. E eu estou aqui feliz que já vou ser fruto do que a Rafa está aprendendo. Que legal. Mas espero que vocês também tenham aprendido muito. E aí, se tiver feito sentido para você, curte aqui para o YouTube entregar para o máximo de pessoas possível. Mas mais do que esperar o YouTube entregar, entrega você. Sim. Se você sabe que alguém está passando por uma dificuldade no relacionamento, de comunicação, cara, a melhor coisa é dar do que receber. Envia esse link para alguém, né? De forma... constrói uma linguagem não violenta, né? Tipo, você tem que assistir isso aí. Não. Olha, assisti isso aqui, achei tão interessante, contribuiu tanto com a minha percepção para o meu relacionamento, eu acredito que talvez possa contribuir para você, né? Ou seja, já usa isso para, entre aspas, vender a ideia para aquele casal que você conhece que está precisando de ter acesso a essa informação. Que legal, cara. Obrigado. Obrigado pelo convite. Para mim foi gostoso estar aqui com vocês, conversar sobre isso. Sobre um assunto que, para mim, fez muito sentido, continua fazendo, mas também continua sendo desafios diários que eu tenho que estar lidando. Mas eu estou construindo a casa sobre a rocha. Eu sei que não vai ser simples. Eu vou cavar todo dia um pouquinho, desistir não faz parte do vocabulário. Uau! Essa da rocha eu que vou ter que assistir para anotar de novo, né? Bom demais. Regis, quando você for vir ao Brasil, já me avisa para a gente já marcar de fazer um bate-papo aqui presencialmente, para a gente poder tomar um cafezinho junto e bater mais papo casado junto. Vai ser um prazer. Eu acho que vocês vão vir aqui antes, né? É verdade. Maravilha. Então a gente vai marcar aqui em casa. Tá bom, então. Combinado. Manda um abração para a Vanessa, para os meninos. Em agosto a gente está por aí, então. Valeu, abração. Fica com Deus. Abração. Beijo. Tchau. E esse foi o episódio do Papo Casado de hoje. A gente espera, sinceramente, ter abençoado a sua vida com um conteúdo tão rico que o Regis trouxe pra gente. Beleza? Valeu!